Você está demitido. Você está demitido. Fala, DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e eu fiz o sacrifício de colocar essa camisa social de manga longa, mais essa gravata, para te chamar a atenção, porque o conteúdo de hoje é muito importante. Você vai conhecer quais são os 4 principais seletores do CSS. Programador web que não sabe isso deveria ser demitido. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não correr esse risco. Fala DevPro! Se na hora que você estiver metendo a mão na massa aqui nos seletores CSS que você vai aprender durante essa aula, isso é super normal. Só que, em vez de você ficar parado por horas tentando entender qual é o problema, você pode contar com uma equipe de instrutores com experiência de mercado para tirar todas as suas dúvidas em questão de minutos nos encontros ao vivo que acontecem na comunidade DevPro. Eu deixei o link para a comunidade DevPro aqui embaixo, onde você pode saber todos os detalhes e fazer a sua matrícula. Bom, então vamos aqui à tela com esse projeto onde eu tenho um arquivo de HTML e um CSS que nós vamos utilizar de base para entender os 4 seletores que eu vou te apresentar aqui hoje. Aqui no lado direito está justamente a renderização desta página HTML. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos seletores. Seletor número 1, o chamado seletor universal. Esse tipo de seletor serve para, como o nome já diz, selecionar todos os elementos HTML da sua página. Como você vai fazer isso? Vamos aqui para o nosso arquivo CSS e para você definir o seletor universal, você vai definir aqui com um asterisco, que significa selecione todos os elementos. Abre e fecha o chave, e aí vou aplicar uma propriedade. Por exemplo, a boa prática da tipografia de páginas web é não utilizar a serifa aqui nas letras. Como, por exemplo, está aparecendo aqui nesse título Enzo Pascal. Então, se esse é um comportamento geral da minha página, que eu quero que seja aplicado a todos os elementos HTML, eu vou simplesmente puxar aqui o Font Family Sans Serif, vou colocar aqui no seletor universal para que seja aplicado a todos os elementos. Salvei o meu arquivo, atualizo minha página e veja que todas as letras aqui mudaram e agora não possuem serifa. Relembrando que você pode sempre clicar aqui com o botão direito em inspecionar e veja que justamente foi aplicado o Font Family do meu seletor universal aqui, olha. Então, olha aqui a diferença com serifa e sem serifa. Bom, qual que é o problema desse seletor? O problema é que ele seleciona todos os elementos HTML. E existem vezes em que você não quer selecionar todos os elementos HTML. Para esses outros casos, você pode utilizar o nosso próximo seletor. Ou seja, nosso seletor de número 2 é o seletor por elemento HTML. Aqui no nosso exemplo, nós já utilizamos 2 seletores aqui por elemento HTML. O H1 para ser aplicado no elemento H1 do HTML que está aqui, o Enzo Pascal, e o H2 para selecionar todos os elementos HTML do tipo H2. Então, o que eu defini aqui? Que todo meu elemento H2 vai ter tamanho de fonte de tamanho 26 pixels e sempre vai ter essa cor com este azulzinho que está aparecendo aqui. O seletor por elemento vai ser aplicado em todos os elementos HTML. Então, por exemplo, eu vou duplicar aqui este meu H2 e vou colocar aqui o número 2 para ficar diferente. E por conta de eu ter este seletor que pega todos os H2 da minha página, vai ser aplicado justamente as mesmas propriedades de CSS definidas aqui no meu H2. Esse tipo de seletor de elementos HTML servem para você definir o estilo geral das suas páginas na utilização destes elementos. Ou seja, você vai poder definir para cada um dos elementos HTML um formato específico que normalmente vai criar uma identidade visual efetiva para as suas páginas.
Ele não é tão universal quanto o seletor universal, mas ainda assim ele é aplicado automaticamente a todos os seus elementos HTML daquela família, daquele seletor que você escolheu. No caso aqui, eu dei o exemplo do H2. E muitas vezes você vai querer definir de uma maneira mais específica quais são os elementos HTML que você quer aplicar um determinado conjunto de estilos. E isso nos leva ao nosso próximo seletor. Nosso seletor de número 3 e o mais utilizado entre os seletores CSS é o seletor de CSS por classe HTML. Como exemplo, vamos voltar aqui na tela e vamos dizer que eu quero definir textos que precisem ficar centralizados, que pode ser aqui os elementos que eu quiser escolher pontualmente dentro dessa página. Então eu vou querer escolher o meu H1 que está aqui em cima, vou deixar o meu H2 sem aplicar o elemento, mas vou querer aplicar no meu H1 e também aqui no meu link que não está com seu conteúdo centralizado. Então, para criar esse tipo de seletor, nós vamos utilizar o caractere ponto para justamente diferenciar um seletor por elemento de um por classe. Aqui você pode colocar um nome que normalmente diz o que o seu conjunto de propriedades está fazendo. Então eu vou criar a classe aqui chamado texto centralizado. Vou abrir e fechar as minhas chaves. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou segurar aqui a tela Alt do meu VS Code, vou puxar esta linha aqui para baixo com o texto alinhado, e aí eu vou apagar o meu alinhamento aqui de cima que está aplicado em todos os H1. Vamos ver aqui, ó, salvei o meu arquivo, vou atualizar a página, o que acontece? Por padrão, os textos sempre ficam alinhados à esquerda. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o texto do seletor de classe e veja que é só o texto sem o ponto. E assim eu consigo agora, dentro do meu arquivo HTML, escolher os elementos de maneira explícita nos quais eu quero que sejam aplicados essas propriedades que estão ali definidas no meu arquivo de CSS. Então eu vou começar o seguinte, ó, com o meu primeiro H2 que está aqui, eu vou utilizar a propriedade class, e por isso que se chama justamente o seletor de classe, e eu vou colocar aquele nome texto centralizado. Detalhe, eu posso colocar espaço e colocar o nome de outras classes. Então você pode ter várias classes definidas para um mesmo elemento HTML, não tem problema. Vou utilizar só um nessa aula para ficar mais simples. Então quando eu faço isso, salvo aqui o meu elemento, veja que quando eu atualizo a página, vou até inspecionar aqui, veja lá o meu elemento aqui aplicado por conta da classe. Relembre, aqui não tem ponto. O ponto só é utilizado aqui para diferenciar o seletor de classe do seletor por elementos HTML. Bom, desta maneira, então, eu consigo definir pontualmente quais são os elementos que eu quero aplicar esse estilo. Deixa eu tirar aqui agora o meu DevTools, vou aplicar aqui no meu H1 e veja, vou aplicar também aqui no meu elemento Anchor, o meu link. Então veja, esta classe serve para centralizar texto, mas ela não vai funcionar em alguns elementos. Vou ter que dar uma roubadinha aqui, fazendo o seguinte, vou criar uma div, vou colocar o meu link aqui dentro dessa div e vou puxar a classe aqui para fora. Então esse tipo de surpresa que você vai acabar encontrando no seu dia a dia, que eu encontrei aqui nessa aula, mas é bom, porque você já fica ciente que às vezes em alguns elementos não vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Vou atualizar a tela e, pumba, tá lá o meu elemento centralizado. Renzo, por que o H2 aqui, esse que tem o número 2, não está centralizado? Porque eu não escolhi esse elemento HTML aqui. Agora eu te disse que esse é o elemento mais utilizado. E por que este é o elemento mais utilizado? Porque você consegue definir explicitamente quais são os conjuntos de propriedade que você quer definido no seu site. E você consegue explicitar isso dentro do seu código HTML. Então não vai ser algo que vai acontecer sem querer, que o seu dev front-end colocou simplesmente uma tag lá e ela foi formatada de uma maneira que ele não esperava. Utilizando a classe, fica simples você acrescentar elementos visuais e ir criando as suas classes de maneira semântica. Inclusive, isso vai ser muito importante no decorrer desse curso,
quando aprendermos as chamadas bibliotecas CSS, mas que você não precisa se aprofundar nesse momento. Para finalizar a nossa lista, tem o último seletor faltando. E o quarto e último seletor da nossa lista de 4 seletores mais importantes é o seletor por identificador de elemento HTML, ou para quem já é mais íntimo, o seletor por ID. Ele funciona de maneira muito parecida com o de classe, com algumas pequenas diferenças. Para definir um seletor por ID, você vai precisar utilizar o atributo ID do seu elemento HTML, como esse que está aqui, ó, link contratar. A boa prática diz que você, em uma página HTML, deveria ter um e somente um elemento com este ID utilizado aqui, com um ID único. Você pode ter vários outros IDs, mas preferencialmente apenas um elemento dentro dessa página utilizando um mesmo ID aqui. Ou seja, não pode ter ID repetido. Eu vou utilizar então o nome desse ID para construir o meu quarto e último seletor. Para esse seletor, você vai utilizar o caractere que tem o maior número de nomes que eu conheço. Algumas pessoas chamam de hashtag, outras pessoas chamam de tralha, outras pessoas chamam de cerquilha, enfim, infinitos nomes, inclusive no inglês, se tiver curiosidade, procure aí. Mas então, depois da cerquilha, eu coloco o nome do meu identificador. E aí, por exemplo, eu quero chamar a atenção para esse elemento. Elementos que possuem ID têm uma semântica muito importante dentro da página. Por exemplo, dentro desta página, eu quero chamar muita atenção para que o meu contratante clique aqui nesse link para me contratar. Portanto, eu posso pintar aqui a cor de fundo, colocando de repente aqui um verde, e posso aqui utilizar a propriedade border para colocar aqui o estilo sólido. Quando eu atualizar aqui minha página, veja que ele deixou o fundo em verde e acrescentou uma borda aqui. Poderia até acrescentar também o chamado padding, onde eu posso colocar aqui, olha, 5 pixels para cada um dos lados desta caixinha aqui. Veja o que vai acontecer, olha, F5, ele deu um espacinho aqui de 5 pixels em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Então, esses 4 seletores de CSS são muito importantes, não só pelas propriedades que a gente viu agora, mas também porque eles serão altamente utilizados quando chegar a hora de você estudar JavaScript para acrescentar animações e responsividade nas suas páginas, assunto também do futuro desse curso aqui. Você não precisa saber disso agora, mas fique sabendo que isso vai ser muito importante e você vai ter que decorar realmente esses 4 aqui com o seu respectivo funcionamento. Então agora você já conhece os nossos 4 seletores. O nosso seletor universal, que utiliza asterisco para ser definido dentro do nosso arquivo CSS. Você conheceu o seletor por elemento HTML, que usa o nome dos elementos HTML como seletor no meu CSS. Depois você aprendeu o seletor mais utilizado em projetos web profissionais, que é o seletor por classe, onde você vai utilizar o caractere ponto para definir dentro do seu arquivo CSS qual é o nome da classe do seletor. E por fim, você aprendeu o seletor por identificador ou por ID. Por isso, a partir desse momento, você não vai correr o risco de ser demitido porque não conhece um fundamento tão importante do nosso querido CSS. Agora, se eu estou falando de demissão, obviamente eu estou falando de alguém que já foi contratado. Se você ainda não foi contratado e está em busca da sua primeira vaga como programador web, faça parte da comunidade DevPro, para você poder contar com um time de instrutores com anos de experiência de mercado, que vão se encontrar com você toda semana para tirar todas as suas dúvidas e você chegar muito mais rápido na sua primeira vaga como programador web. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você conhecer maiores detalhes e fazer a sua matrícula. Aí, meu, sai dessa! Eu só coloquei camisa social e gravata só no dia do casamento. Eu justamente virei um dev para não ter que colocar essa coleira aqui todo dia de trabalho. Pra você ver como é que eu gosto dos meus alunos, hein?